Eu vou convidar aqui para falar com vocês. Eu acho que faz muito sentido. A gente montou essa programação, tá? Com o objetivo de mostrar a sequência, né, de evolução da No Harm. A Dani acabou apresentando também a atenção primária agora, mas eu queria agradecer muito. Desculpa, não tive. Agradecer muito a Tati por estar aqui, deixou o filhinho dela em casa. A Tati é farmacêutica, eu sou íntima, né? Eu chamo Tati. 5 anos de relação, né? Mas só para contar para vocês, a Santa Casa, né? Para quem não conhece, a Santa Casa de Porto Alegre foi o hospital piloto, né? Foi sem esse hospital, a gente não existiria. A gente precisa ter um hospital que valide a nossa solução, e foi uma construção, né, Tati? Ela vai contar um pouco dessa história, e por isso que não fazia sentido a gente não trazer vocês aqui nesse evento de 5 anos da No Harm. Então, chama aqui a Tati. Tati, eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua história, que eu acabei não pegando o currículo aqui, tá? Bom, boa tarde, pessoal. Para mim, como a Ana falou, é muito orgulho vir aqui falar do nosso hospital, porque a gente foi o primeiro hospital que começou a utilizar a ferramenta. E passa um filme na cabeça, porque foram 5 anos, né, Ana? Então, a gente fica pensando tudo que a gente fez até agora, toda a construção que a gente fez até agora. Como vocês sabem, nós temos um complexo hospitalar que hoje, com 8 hospitais, 8? Acredito que seja 8. Já até me perco. Obrigada, Luan. 8 hospitais. Então, toda essa construção com a Ana, com o Henrique, com o Rodrigo, foi muito rico. Então, eu vim para contar um pouquinho da nossa construção e com muito carinho, na verdade, até tem uma nostalgia. Então, como eu falei, nós somos um complexo hospitalar. Eu estou trazendo o cenário de 2019, tá? Nós éramos 4 abençoadas farmacêuticas clínicas. Em 2019, a gente teve mudança de gestão, enfim, e a nossa chefe falou assim: vamos reestruturar um serviço de farmácia clínica. E aí essas 4 abençoadas foram para tentar estruturar um processo de trabalho. A partir daí, qual era o que a gente tinha de ferramenta? A gente trabalha com TASI lá no hospital. E a gente começou a validar as prescrições com TASI. Nosso número era menor do que 1% de validação. Validação técnica. Conseguíamos, né? O que dava. Qual é o nosso problema? Como aumentar o número de validações técnicas de prescrição com o mesmo número de farmacêuticas? Impossível, né? Dessa forma que a gente estava. Então, pode passar. Entrou o quê? A nossa parceria entre o Centro de Inovação e Tecnologia da Santa Casa com a No Harm e as farmacêuticas clínicas. O que a gente começou a fazer? Pode passar. A gente começou a fazer o mapeamento dos nossos processos. Nós fazíamos reuniões semanais em torno de 3 horas, 3 longas horas, com atas, com cliques e perguntando: tá, mas onde é que vocês clicam para fazer isso? Mas onde é que vocês olham para ver isso? E foi assim que a gente foi fazendo, processo por processo, todo o nosso processo que a gente entendia que seria importante no momento. Então, primeiramente, a gente avaliou, né, o que seria importante avaliar numa prescrição médica, né, e como garantir que a gente, pelo menos, reduzisse os problemas relacionados a medicamentos. Pode passar. E começamos a revisar os scores dos medicamentos. Então, o que acontece? A ferramenta tem um padrão de prescrição. Então, a gente precisava entender o que estava correto e o que estava incorreto. Então, tudo isso a gente foi revisando. Todo aquele cadastro de medicamentos que vocês têm, de score 0, 1, 2, foi a gente que iniciou essa revisão. Pode passar. E a Ana sabe o quanto chata nós somos e validamos dados por dados de todos os nossos relatórios e dos dados que estavam na No Harm. Pode passar. Então, aí, a partir daí, a gente começou, então, a entender quais eram os pontos importantes da validação da nossa prescrição
Pode passar? Os tipos de intervenção farmacêutica que a gente precisava, que a gente poderia fazer e registrar. E aí, como nós somos um complexo hospitalar, a gente falou assim, vamos começar por um hospital específico, porque se começar por tudo não vai dar como, não vai ter como. Então a gente tem uma, como é que eu posso dizer, um apego ao São Francisco, porque a gente sempre começava algum processo por lá e dava certo. Se começava por outro hospital, não dava certo. Então a gente optou, vamos começar pelo São Francisco. Então começamos pelo São Francisco, que é um hospital especializado em cardiologia. E começamos a validar as prescrições. E, a partir daí, a gente foi entendendo o que estava certo, o que estava errado e o que a gente poderia ajustar. A partir daí, a gente começou a ir hospital por hospital. E aí, o que acontece? Cada hospital, a gente tem diversos hospitais dentro do complexo, cada um especializado em alguma coisa. Então, aí a gente começou a ver um pouquinho de cada e ajustando cada vez mais. Até que, pode passar, final de 2021, sim, passamos toda a pandemia fazendo isso também. Chegamos na pediatria. Mais um desafio. Doses calculadas por peso e cálculo de soluções contínuas, que tomamos um suador para validar, mas funcionou. Depois, nós começamos depois que a gente viu assim, ok, estamos validando prescrição, dose, via de administração e frequência, ok, pelo menos é o mínimo, pode passar. Estamos validando, não 100%, mas estávamos validando. E a gente entendeu o quê? O que a gente precisava mais? A gente conversava muito sobre isso. Assim, o que a gente precisava mais para acompanhar os pacientes? Né? Os exames laboratoriais, o acesso ao prontuário eletrônico, a integração de alertas e evoluções para que eu não precisasse ir para o TASI fazer esses alertas e essas evoluções. E até a gente conversou muito sobre essa questão assim, se a solução nos der sinais de que isso aqui está em duplicidade terapêutica, isso aqui tem interação medicamentosa, isso aqui precisa de um ajuste de dose, ele já trazia. Então, pode voltar, Ana. Então, o que aconteceu? A gente entendeu que isso era necessário para acompanhar o paciente. E aí a gente começou a conversar mais, e era interessante, durante a nossa construção, que a ideia do pessoal da No Harm era dizer assim, a nossa ideia é que vocês fiquem só com a No Harm, que não precise ficar no TASI, né? Porque senão é retrabalho, né, gente? Vou ficar indo no TASI e na No Harm, então não. Então, assim, quando eles colocaram o alerta e a evolução, meu Deus, a gente ficou muito feliz, porque daí, assim, era assim, chuva de evolução, chuva de alerta, assim, um ritmo frenético. E aí a gente começou a fazer evoluções padrões, né? Hoje em dia a gente tem cadastrado diversas evoluções padrões. Então, para nós, a gente é muito empolgada, né? Pode passar. E aí, o que acontece? Em 2022, a gente começou a monitorar os nossos indicadores de forma mais metodológica, tá? E aí a gente entendeu que depois do menos de 1%, nós passamos para... Pode passar. 21%. Nesse ano de 2022, fomos para 21,6% de prescrições validadas, mantendo as 4 abençoadas farmacêuticas. Pode passar. O que a gente fazia além da validação? A gente fazia gestão de NPT, fazia gestão de não padrão, fazia gestão de antimicrobianos, mas a gente, isso tudo a ferramenta nos ajudou muito. Só que a gente tem uma questão, né? Quando a gente trabalha com gestor, o gestor ele quer ver números, né? Então a gente pensou, como é que a gente vai ter que mostrar os nossos dados de outra forma, né? Então, pelo menos nas avaliações de não padrão, de medicamento não padronizado, e com a parceria do CCH, que foi fundamental com a doutora Tereza, a gente conseguiu iniciar esse processo de gestão de antimicrobianos junto com o CCH. Na verdade, a farmácia clínica virou um braço do CCH, como é até hoje, né? Então, a gente conseguiu começar a mostrar gastos evitados. Tá? Isso, desde 2022, a gente foi construindo esses dados e mostrando esses dados para a direção. Em 2024, mais um hospital, o Hospital Nora Teixeira. E aí, o quadro aumentou para 5 farmacêuticas, né? Para que a gente conseguisse validar um pouco mais de prescrição.
Paralelo a isso, tivemos a migração do TASI para uma versão mais nova, que eles trabalhavam com prescrição continuada. Não sei se vocês conhecem prescrição continuada, que aí a gente teve que fazer o quê? Mudar um pouquinho a forma de indicadores que a gente tinha. A gente tinha antes, o nosso indicador era número de prescrições validadas. Então, a gente teve que mudar para número de itens validados, né? Claro, em porcentagem, a gente acabava mantendo o mesmo porcentagem, né? Então, esses foram os nossos dados, né? Vocês podem ver que a gente tem poucos itens, né, que geram de prescrição, né? Em torno de 800 mil itens mês, né? Então, esses eram os nossos números, né? Em 2024, a gente validava... Pode mais um. 28,2% nós fizemos até novembro... Ah, está errado, não é 2025, é 2024, tá? Até novembro de 2024, a gente conseguiu, com essa uma abençoada farmacêutica, conseguimos colocar, ir para 28,2%. Vocês lembram que antes era 21%, né? Pode passar. O que a gente entende? Que a ferramenta ela otimiza o trabalho do farmacêutico, né? Mas ela não isenta o seu olhar crítico sobre a prescrição e a clínica do paciente. E a gente sabia, a gente desde o início conversou sobre isso, né, Ana? Que a gente ia chegar num platô e que a gente não ia conseguir passar daquilo se a gente não tivesse mais farmacêutico. Não tinha como, né? O que a gente fez? Um projeto institucional. Mandamos para a direção. Fomos para a direção para contar a nossa história, né? Que a gente tem que tentar sensibilizar o pessoal, né? Aí trouxemos a questão da segurança do paciente, com a validação técnica pelo farmacêutico, que era importantíssimo, né? O objetivo de 100% de prescrições validadas, a gente informou que, da forma que estava, a gente nunca ia conseguir chegar em 100%. E a gente queria o quê? Expandir para as unidades de internação, porque até esse momento o nosso foco ficava muito em pacientes de terapia intensiva. Então, a gente não conseguia ir para as unidades de internação. E eu, particularmente, tenho uma visão que, às vezes, o paciente da unidade de internação é um paciente que fica mais deixado de lado, porque o médico vai, ele prescreve no dia, vai lá, olha ele e deixa. E aí, se tu tem alguma questão que tu precisa falar com ele, mas hoje eu vou só amanhã. Então, assim, é um paciente que a gente precisa também ter um olhar, né? Então, a gente queria expandir mais isso, nosso olhar mais crítico para essas unidades de internação. E aí, além disso, no projeto institucional, a gente falou assim, a gente precisa começar a mostrar os gastos evitados com as intervenções farmacêuticas, que a NOHARM já estava trazendo, e que a gente podia mostrar isso. Então, o que a gente fez? A gente validou o relatório de novo, né, Ana? E aí começamos a fazer essa validação. E aí, a abençoada da direção aprovou o nosso projeto, 6 meses de aprovação. Contratamos, pode passar, 6 novos farmacêuticos. Não, tô grandona, né? Tô grandona. 6 novos farmacêuticos. Oi? Não fui eu, foi minha chefe, mas eu estava na reunião junto. E aí conseguimos 6 novos farmacêuticos e a gente capacitou esses farmacêuticos, né? Durante todo esses 6 meses, né? E aí a gente conseguiu distribuir pelo menos um farmacêutico por hospital, que já é né? Para quem tinha 1.000 leitos para 4 farmacêuticos, a gente já conseguiu reduzir esse número de leitos, né? E a nossa proposta era 100% de validação técnica, tá? E também mostrar os nossos gastos evitados através das intervenções farmacêuticas realizadas na validação técnica. Pode passar. Então, o período desses resultados foi de dezembro de 2024 a maio de 2025. A gente tem hoje 11 farmacêuticas clínicas, tá? Vocês podem ver que a barra azul é o número de itens que geraram, e em vermelho o quanto a gente validou, tá? No último mês a gente chegou a 100% praticamente. Pode dar o... Pode passar, Ana. Aí, se vocês forem ver, janeiro a junho de 2025,
a gente tem uma evolução dos números de porcentagem, né? Porque a gente foi treinando esses farmacêuticos para fazer com que a gente fizesse de qualidade. Não adianta fazer por fazer, tá? Então, agora em junho, finalmente, a gente chegou aos nossos 100% e mostramos para a direção e o nosso projeto foi aprovado. Diz eles que foi por 6 meses, mas acho muito difícil que agora não fiquem mais, tá? Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, né? Como vocês estão vendo. Acho pouco ainda? Acho. Quero mais? Quero. Mas, né, tudo ao seu tempo. E aí, esses são os dados das nossas intervenções farmacêuticas, né? Do valor de economia, de gasto evitado das intervenções farmacêuticas que a gente fez durante esse período, tá? Somando, dá em torno de... Pode passar. Opa, volta. 621 mil. É bastante, né? Em 6 meses. Em 6 meses, tá? E então, o que a gente faz hoje em dia? Se a gente não tivesse a No-Harm, a gente não fazia nada, né? Já entenderam, né? A gente faz validação hoje em dia de 100% das prescrições, indicadores de farmacoeconomia através das intervenções farmacêuticas. A gente participa das linhas de cuidado, que hoje nós temos 9 linhas de cuidado dentro da Santa Casa. A gente participa dos rounds, né? Que antes a gente tinha muita dificuldade de participar dos rounds, hoje em dia a gente consegue participar não todos, né, gente, mas de alguns a gente consegue participar. A gente participa do projeto Stewardship, né, em parceria com o CCIH, eles são nossos parceiros desde o início. A gente faz orientação de alta para os pacientes em uso de vancomicina oral, para aqueles pacientes que não precisa deixar internado, porque está com Clostridium, vamos mandar para casa. A gente tem um cuidado mais próximo, né? Porque como a gente dá uma prioridade para os rounds das UTIs, então a gente consegue estar lá, então a gente consegue ter um cuidado mais próximo do paciente. A gente continua fazendo 100% dos medicamentos não padronizados, avaliação, gerenciamento de 100% das prescrições de nutrição parenteral. A gente monitora as faltas de medicamento, tá? A gente normalmente a farmácia clínica fica envolvida com isso para não, porque se falta um medicamento dentro do complexo todo, vocês imaginam o caos e a psicodelia que não é, né? Então a gente precisa estar monitorando isso. E a gente também faz atuação na utilização de antifúngicos sistêmicos também, com GT-micoses sistêmicas, né? Enfim, pode passar. Então, qual é a mensagem final que eu quero trazer para vocês? Que a inteligência artificial é uma aliada do farmacêutico clínico. Quanto mais treinada e ajustada, mais precisa e útil, né? O farmacêutico, com a inteligência artificial, ele se torna mais estratégico, né? Com a inteligência do seu lado. E o farmacêutico se torna mais produtivo e mais assertivo na sua atuação. Esse é o nosso time. Então, assim, em cima, vocês podem ver que estamos de máscara, porque foi na época da Covid, né? Foi quando a gente... Me corrija se eu estiver errada. 1.000 vidas impactadas. 10 mil? O nosso time aqui em cima, que agora já não é mais o mesmo, só ficou eu e a Raquel e a Fran. E aqui, 200 mil vidas impactadas, junto com a direção médica, a doutora Gisele Nader, que foi nossa apoiadora mor dentro da Santa Casa, que foi quem lutou pelo nosso projeto. E a gente tem muito orgulho do que a gente construiu. Eu, particularmente, estou lá desde 2019. Estou lá desde Guaraná com rolha. Estou lá desde 2012, mas em 2019 a gente construiu o time e eu sou muito orgulhosa do que a gente fez. Agradeço muito a nossa parceria, né, Ana? Que a gente sempre está junto, sempre quando dá... Opa, mas tem uma coisa errada aqui. Ana, o que aconteceu? Abre ticket, é isso aí, vamos lá. E a gente é muito orgulhosa do que a gente construiu. E hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem um serviço de farmácia clínica que precisa evoluir muito, obviamente, mas que já tem nome dentro da instituição. Eles sabem que tipo assim, existe um serviço de farmácia clínica. Esses dias eu ouvi, sei lá, alguém da Unimed falando,
assim, não, porque eu fiquei sabendo que o serviço de farmácia da Unimed dá autorização, sei lá, alguma coisa assim. Falando assim, mas eu sei que o serviço de farmácia clínica de vocês é forte, né? Vocês estão sempre ligados no que está acontecendo, não sei o quê. E é isso, sabe? A gente vai criando um nome do serviço, sabe? Então, eu até estava falando com a minha chefe, falei, tô nervosa de vir. Ela assim, cara, vai, mostra o que a gente fez, porque a gente fez muito, Então, muito obrigada, No Harm, muito obrigada ao time, que foi maravilhoso, e eu fico muito honrada de poder trazer a nossa história aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria primeiro agradecer muito mesmo a parceria desde o início, aquelas reuniões sem fim, né? Eu entendo que vocês já esse papel de validação é muito difícil, vocês abriram assim todo o conhecimento de vocês, toda a vontade de vocês de estar construindo junto com a gente essa ferramenta. Então, assim, foi fundamental esse apoio desde o início, assim, e a gente agradece de coração. Imagina, a gente que agradece, se não fosse por vocês, a gente não tinha construído esse serviço, ia ter ficado em 1% de validação. Oh, meu Deus. É muito bom ter esse pessoal parceiro mesmo. Obrigada, Tati. Obrigada, pessoal.